Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Não se fala de outra coisa na Rádio Observador. Destacamos histórias que têm suscitado, assim, curiosidade ou dado que falar nas redes sociais. Paulo Ferreira, o que é que nos trazes hoje? Olha, no Expresso, uma história, um trabalho que nos mostra que a questão do uso excessivo do smartphone não é um exclusivo dos mais novos e está a entrar fortemente também nos mais velhos. O Expresso começa por nos contar a história de Maria Santos, 74 anos, está reformada desde a pandemia. Ela própria tem noção de que está viciada no telemóvel, sobretudo, diz ela, em alguns joguinhos que lhe ocupam grande parte dos dias. Sabe, obviamente, que o tempo que passa ligado ao ecrã lhe rouba disponibilidade para sair, para conversar com amigas, para conviver com outras pessoas, mas não consegue, tem dificuldade em parar. Basicamente, os sintomas são os mesmos, não é? Dos mais novos. Diz que quando está a jogar não pensa em coisas que angustiam. Ela vive com o marido, mas quase não conversam, cada um para seu lado, em salas diferentes. Também não tem paciência para a televisão, porque as telenovelas, diz, são sempre iguais e as notícias só dão desgraças. Não deixa de ser verdade. Esse caso é tão ilustrativo. É um clássico, de conversas, não é? Que nós ouvimos. Absolutamente, todos, não é? Absolutamente, não é? E ela diz que, de facto, o refúgio está ali no smartphone, sobretudo em jogos de cartas, de paciência, jogos de palavras, ou associação de blogos, como o Candy Crush. Ela não sabe ao certo quanto tempo é que passa agarrada ao ecrã, mas garante que já foi pior, porque houve uma altura, recentemente, em que, além dos jogos, também não largava as redes sociais, até que decidiu desinstalar o Facebook e ativou um limite diário de utilização do Instagram, que bloqueia ao fim de 15 minutos, e, portanto, restam os jogos como companhia. É um caso entre vários que são referidos nesta reportagem. Saindo aqui da árvore para a floresta, os dados da Marktest que foram publicados no ano passado dizem que, de facto, 57% dos portugueses com mais de 64 anos usam a internet no telemóvel e o número de utilizadores intensivos está, de facto, a aumentar. Mais de 11% dos idosos estão ligados 5 ou mais horas por dia, que é uma percentagem que tem vindo a crescer ao longo dos anos, e a tendência é global, porque este trabalho também recuperam uma capa de há um mês da revista norte-americana The Atlantic, que tinha um artigo sintomaticamente intitulado, já traduzido para português, Chegou a Reforma Vivida no Telemóvel. Basicamente, pessoas que passam a ter muita disponibilidade de tempo, e os especialistas referem aqui várias causas também para isso: isolamento social, a perda progressiva das pessoas que são queridas, familiares, amigos, por aí fora, o declínio da saúde, não é? Que acaba por afetar também muitas vezes a mobilidade para outro tipo de atividades. O próprio processo normal de degeneração do sistema nervoso também aumenta a propensão para a depressão, de alguma maneira. E há aqui um fator de risco, tudo isto é um fator de risco para o desenvolvimento de comportamentos aditivos, e obviamente o smartphone está ali à mão. É de utilização cada vez mais fácil e mais geral, e é barato de alguma maneira, isto é, comparando com outros vícios, digo eu, com outras hoje adições. em dia os smartphones estão o preço, não é? Está cada vez mais acessível, não é? Sim, o preço do aparelho, mas depois também a utilização no dia-a-dia, quer dizer, não é? Comparando com outro tipo de adições e de vícios, claro, será daqueles mais fáceis de manter. É um trabalho mais extenso, mas que nos alerta de facto para uma realidade que nós apontamos muito, e com razão, aos mais novos, de alguma maneira, mas que já começa a atravessar toda a população em termos etários. E eventualmente com um risco acrescido, que é a falta de literacia também e a dificuldade de distinguir o que é, por exemplo, inteligência artificial. Sim, o que é verdade. Está cada vez fake, mais evoluída, às vezes é muito difícil já distinguir. Os mais jovens até têm outro tipo de sensibilidade para isso, os mais velhos
menos. Ou seja, isto abre a porta a outros riscos para outros fenómenos. Exatamente. É um sinal dos tempos mesmo, não é? Estão a crescer também os apelos ao boicote dos adeptos à participação no Mundial de Futebol deste ano, que vai ser organizada pelos Estados Unidos, também no Canadá e no México, mas há cada vez mais voz a sugerir que os adeptos não vão aos estádios. Por quê? Por causa da situação política, pela política anti-imigração dos Estados Unidos, com alguns alertas de que pode ser até um risco, pode ser até perigoso. Por um lado, e aliás, nesta fase que foi há pouco tempo mais tensa entre a União Europeia e Estados Unidos, dizia-se mesmo que podia ser uma arma da União Europeia e dos europeus ameaçar não participar e boicotar a participação no Campeonato do Mundo de Futebol. Agora também o apelo aos adeptos. Isto começa... se é que sabemos bem a origem, mas um advogado especialista em anticorrupção que trabalhou para a FIFA durante a presidência de Joseph Blatter, Mark Pitt, deu uma entrevista em que criticou a marginalização de adversários políticos e de abusos dos serviços de imigração nos Estados Unidos e concluiu que esse ambiente é dificilmente encorajador para os adeptos se deslocarem até aos Estados Unidos. Estas considerações foram importantes e agora ganham um outro peso quando Joseph Blatter, o antigo dirigente da FIFA, escreve no X, no antigo Twitter, subscreve estas opiniões do advogado e sugere mesmo que pode ser perigoso para os adeptos visitarem os Estados Unidos e diz mesmo, para os adeptos um conselho, evitem os Estados Unidos. Acho que o advogado, Mark Pitt, está certo em questionar este campeonato do mundo. Há aqui uma ideia que está a ser desenvolvida por cada vez mais pessoas de que os fãs, os adeptos do futebol, terão muito melhor vista na televisão do que nos estádios. Há várias guerras aqui, claro. como se imagina. Eu confesso que quando falaste de Joseph Blatter, dei logo dois passos atrás. Claro, com certeza. Ele saiu do cargo com muitos escândalos. Um interesse qualquer oculto. Exatamente, há muitos escândalos ligados a Blatter e a Michel Platini também, claro. que saíram por razões pouco recomendáveis e que criticam muito Gianni Infantino, sucessor do Blatter, claro. Que é o atual, considerado muito próximo do Donald Trump, aliás, esteve naquele jantar. Ele deu-lhe o Nobel da Paz, não é? Exatamente. Portanto, há aqui muitas guerras, exatamente. Há aqui muitas guerras, mas há um ambiente, de facto, pouco recomendável quando pensamos em futebol e em desporto e em competição saudável. Está tudo aqui muito explosivo também para o Mundial, que é junho. Quando é que é? Junho, sim, é este ano já. É este ano, sim. Mas quando se fala em boicote a um país, curiosamente lembrei-me logo da Guerra Fria e dos Jogos Olímpicos e dos boicotes sucessivos dos dois blocos, o de Moscovo, de alguma maneira, houve o boicote dos Estados Unidos e de alguns países. Sim, em 80, primeiro em 84, 1980, o boicote dos Estados Unidos e dos aliados aos Jogos Olímpicos de Moscou e depois a resposta em Los Angeles. Exatamente, em Los Angeles. E portanto remete-nos um bocadinho para esse tempo de Guerra Fria, o que também diz muito do momento atual. E nos tempos modernos também podemos incluir aqui se calhar a Eurovisão, não é? Já este ano a Espanha também. Não vai participar e há mais países, a Irlanda, penso eu. Portanto, bem mais perto de nós. Sim. Ironicamente, quem passou nos pingos da chuva foi o Mundial no Qatar. Quem diria? Quem diria? É verdade.